Como está a sua vida íntima? Não se constranja. Eu não quero saber da sua vida íntima, pessoal. Não, nada disso. Eu apenas quero que você reflita que todos nós também temos uma vida íntima com o nosso Deus. Como anda essa nossa vida íntima com Deus? Essa eu gostaria de saber a sua resposta. Essa sim. Querido amigo, querida amiga, palavras de Jesus. Jesus contou a seguinte parábola do juiz e da viúva, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Jesus, ele recomendou aos seus discípulos assim: quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A oração é um momento de intimidade. Dentro do quarto, você e Deus, você conversando com o Pai. Sabe, nos nossos momentos de intimidade, a gente fala, a gente toca em partes que em público não é possível. O mesmo se dá na oração. A gente pode conversar com Deus, a gente pode tocar em assuntos com Deus que em público talvez a gente não gostaria de fazê-lo e nem é preciso fazê-lo. Muitos casais, eles estão enfrentando graves crises dentro do seu casamento. E um dos motivos para essa grave crise no casamento está justamente na falta de intimidade. Não tem mais momentos íntimos entre os dois. O mesmo se dá na vida espiritual. Muitas pessoas não estão mais tendo e não estão aproveitando momentos íntimos com Deus. Não oram mais. E Jesus, na parábola da viúva e do juiz, Lucas 18, versículo 1 até o 8, Jesus ele destaca que todos nós devemos orar sempre e nunca desanimar e nunca esmorecer. Jesus ele fala sobre a importância, a necessidade e a perseverança na oração. Querido amigo, querida amiga, não há casamento, observe, não há casamento que resista sem a intimidade. Você já se deu conta de quantos casais se separaram e uma das causas da separação foi justamente a perda da intimidade? Querido amigo, querida amiga, Deus ele deseja ter momentos íntimos conosco. Ele deseja ter esse momento de intimidade todo especial. Por isso o salmista diz que Deus nunca dorme nem cochila, ele está sempre online. Ele está sempre online, só esperando o seu WhatsApp. Não importa a hora que for, ele estará acordado, estará online esperando o teu WhatsApp. A oração é uma das primeiras características da conversão. Nós vemos isso na história de Saulo, Atos 9, versículo 11. Aliás, se nos 10 mandamentos, no primeiro, Deus ele me convida a confiar nele, acima de todas as outras coisas, acima de todos os outros deuses. No segundo mandamento ele está dizendo, olha, confiando em mim, acima de todas as coisas, acima de todos os outros deuses, seja qual for a situação, seja qual for o momento, você pode falar comigo em oração. E quem é esse Deus que eu oro? É o Pai Nosso, é o Deus Criador do céu e da terra, o Pai Criador do céu e da terra, o Filho, aquele que nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, é para esse Deus que eu oro. Falar sobre oração, orar, é como ir ao médico e cuidar da saúde da minha alma. Jesus ele veio para salvar a nossa vida, veio para salvar o nosso corpo, veio para salvar a nossa alma. E para vivermos e não incorrermos no perigo de nos perder, Jesus nos exorta a orar. Deus deseja, Deus quer ter momentos de intimidade comigo. Querido amigo, querida amiga, Jesus nos ensinou esta lição de termos momentos de intimidade com Deus. Ele nos ensinou essa lição orando, Ele nos ensinou essa oração falando sobre o assunto e nos ensinando a orar. Por falta de intimidade entre os casais, talvez um ou outro vá buscar em algum outro lugar aquela intimidade que não tem mais dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. Muitas pessoas, por não terem mais momentos de intimidade com Deus, elas também acabam buscando em outros deuses aquilo que elas dizem que não encontram mais em Deus, mas o problema é delas.
Deus está sempre online, Deus nunca dorme nem cochila, só espera o seu WhatsApp. O problema é que o ser humano está offline, e por ele não querer mais essa intimidade com Deus, é o próprio ser humano que busca os meios, até meios condenados por Deus, para ter momentos de intimidade com outros deuses. Deus, ele deseja resgatar esses momentos de intimidade conosco a cada novo dia, a cada nova situação. A intimidade e os seus momentos íntimos, eles são necessários na nossa vida diária, como esposo e como esposa. Os nossos momentos de intimidade também são fundamentais e necessários na nossa vida com Deus. Recordemos Jacó, aquele que enganou o irmão Esaú, fugiu, foi enganado pelo sogro, mas também enganou o sogro, agora está fugindo lá, saindo da terra do seu sogro, e voltando para Canaã, mas sabe, ele está com muito medo, apavorado, ele não sabe qual vai ser a reação de Esaú, e daí no meio de uma noite muito escura, eis que alguém chega e começa a esbofeteá-lo, e ali começa uma luta. A oração é assim, a oração é como uma luta. A oração precisa ser perseverante, e a oração perseverante, um lutador precisa de muita força, preparo físico para ir até o final da luta. A oração, ela também precisa dessa perseverança, e ela exige fé. A grande tentação é abandonar a luta, é abandonar a oração. O diabo, ele não quer você de joelhos diante de Jesus. Ele não quer jamais que você tenha momentos de intimidade com o seu Pai. Por isso, tudo o que ele faz é impedir que você dobre os seus joelhos, é impedir que você entre no seu quarto, feche a porta e fale em secreto com o seu Pai que te ouve, está ansioso para ter um momento de intimidade contigo. Todos os dias, o diabo, ele tem como seus aliados a carne e o mundo. E o diabo, pouco a pouco, tendo como aliado o mundo e a carne, nos leva ao relaxo na oração. Daí eu começo a orar de maneira apressada, eu começo a orar de maneira resumida e breve, eu começo, não tendo mais tempo para a oração, muitas vezes esquecendo, colocando culpa no cansaço, no trabalho, na correria, e por fim, eu já estou negligente na minha vida de oração. Por fim, eu já não aproveito mais os momentos de intimidade com o meu Deus. Continue a orar. Deus já visualizou o seu WhatsApp. Bom, ele não respondeu ainda, porque tem outros WhatsApps que são mais urgentes. E o seu pode esperar um pouquinho mais, mas ele já visualizou. Ore sem cessar, persevere na oração. Para cada coisa há o seu tempo. Até tempo para Deus responder a tua oração e até tempo para você orar para Deus. Como filhos e filhas de Deus, nós temos algo que nos engrandece. Você já prestou atenção nisso na palavra de Deus? Tem algo que me engrandece como filho de Deus. Moisés escreveu em Deuteronômio 4:7 que outra nação é tão grande a ponto de ter seus deuses tão perto quanto o Senhor nosso Deus está de nós, sempre que o invocamos. Olha que coisa fantástica! Quão grandes somos nós a ponto de termos Deus sempre à nossa disposição quando nós o invocamos. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter intimidade comigo, a ponto do Espírito Santo traduzir os nossos gemidos ao Pai. Olha que interessante, quer dizer, a intimidade que Deus quer ter conosco, o desejo de ter conosco é tão grande que o próprio Espírito Santo traduz os nossos gemidos ao Pai. Deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. O profeta Samuel disse: longe de mim acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. Isaac encontrou uma esposa pela oração do seu servo. Abraão foi insistente na sua oração a respeito de Sodoma e Gomorra. Daniel, ele orava constantemente, e há muitos que dizem: Daniel não foi liberto lá na cova dos leões, Daniel já foi liberto antes, quando ele estava no seu quarto orando. O templo Salomão dedicou mediante oração. Jó, ele enfrentou a dor e o sofrimento com oração.
Os amigos de Jó, eles só não foram punidos por Deus devido à oração de Jó por eles. A história mais impactante de oração foi a de Jonas. Precisou ser jogado no mar, ser engolido por um grande peixe e lá na barriga do peixe, ele então se dirigir a Deus em oração. O profeta Eliseu salvou um menino e uma cidade inteira por oração. Ore por paz na cidade. O povo foi levado para a Babilônia, exilado, mas o profeta Jeremias diz: orem pelo bem desta cidade. O rei Ezequias, ele recebeu a carta lá do rei da Síria, ameaçando aniquilar Jerusalém. Ezequias pegou a carta, apresentou diante do Senhor e orou, e Deus livrou a cidade. Deus também livrou Ezequias de uma grave doença, de uma grave enfermidade por meio da oração. O profeta Abacuque esperou respostas de Deus por meio da oração. Tanto a ida como a preservação, como o retorno do exílio babilônico do povo de Deus se deu pela oração. Daniel mesmo orou pelo retorno do povo de Deus. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém com oração. A oração não é mágica, não, mas pela oração mudamos as coisas. Por causa daquele que ouve, por causa daquele que atende às orações. Bem escreveu Edmund Clooney: a Bíblia apresenta o Deus da oração. A Bíblia, a palavra de Deus, me apresenta o Deus da oração. A oração não é humana, a oração é uma obra do Espírito Santo. A falta de oração, o não orar é pecado. Deus deseja constância na oração. Jesus nos ensina isso quando ele mesmo diz: deviam orar sempre e nunca desanimar. Sim, orem sempre, não desanimem, não desistam. Orar é lutar, assim como Jacó lutou com Deus. Orar é uma luta contra a nossa vontade, contra o cansaço, contra o sono, contra a apatia, contra a correria, contra o materialismo, contra muitas coisas. Recorde que tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que me desgasta, tudo aquilo que me frustra, rouba a minha intimidade com Deus. Mas é justamente o que me rouba a intimidade com Deus, que Deus, na intimidade comigo, Ele quer que eu deixe nas mãos dEle, Ele quer que eu coloque diante dEle. Falando em intimidade, casamento e oração, momentos de intimidade, são um pedaço do paraíso que Deus deixou para nós. Assim como Deus se encontrava com Adão e Eva todos os dias também Ele quer se encontrar conosco em momentos íntimos, em momentos de oração. Da mesma forma como os casais buscam aumentar a intimidade e os momentos íntimos um com o outro, Deus, por sua palavra, o sopro de Deus, Ele nos fortalece para termos ainda mais momentos de intimidade com Ele. Ore sempre e não desanime. A oração de alguém que crê alcançará resultados muito grandes. Tiago 5,16. Ore sempre e não desanime. Recorde que o nosso orar é ao Pai. Pai que é de todos, o Pai que é nosso. E esse Pai é criador dos céus e da terra, como diz o salmista, Salmo 121:2. Ou seja, Ele tem todo o poder. E é para esse Deus, que tem todo o poder, que eu dirijo tudo aquilo que me desgasta, me preocupa, me incomoda, me aflige, me faz sofrer. Ore sempre e não desanime. Não perca o ânimo na oração, porque as coisas pelas quais você tem orado talvez não estejam acontecendo, e talvez por não estarem acontecendo você está esmorecendo, você está começando a desanimar. Ore sempre e não desanime. Não desista da luta da oração. Pode ser que já esteja quase amanhecendo e Deus já está para te conceder aquilo pelo que você está pedindo, e pedindo sempre e constantemente. A oração, o nosso orar, atinge o coração de Deus. E pela parábola da viúva e do juiz, Jesus nos ensina isso. Ore sempre e sem desanimar. E saiba que Deus
ouve você. Saiba que Deus, Ele está pronto a atender o seu pedido. Ele sempre ouve e Ele atende a seu modo e a seu tempo. Ore sempre e sem desanimar. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, escuta a nossa oração. Ajuda a todos aqueles que creem a não desanimar e que eles possam continuar firmes e perseverantes na oração. Em nome de Jesus. Amém. Olha, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!